Agora que o Jamil Chad já está aqui entre nós. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Fala, Boa tarde Jamil. a todos. Jamil, vamos falar de um assunto muito importante, que é a segurança, a paz nas nossas eleições. Mais do que nunca é importante tratar desse assunto. E a ONU fez um apelo justamente para que os líderes políticos não instiguem a violência, para que a gente tenha um pleito democrático, pacífico, mas o simples fato de fazer esse apelo para que os líderes políticos não instiguem, que os próprios candidatos instiguem a violência, já mostra o grau de preocupação nessa área, né, Jamil? Adriana, eu estou aqui na ONU, vamos dizer assim, cobrindo a ONU há 22 anos. Esse é um recado que a entidade faz para governos ou países onde a democracia é absolutamente instável, onde a situação é imprevisível, ou aqueles que são chamados de failed states, né, de estados fracassados. São para esses estados ou para essas situações que a ONU emite esses comunicados. E agora não, agora esse comunicado é feito ao Brasil. E aí um apelo para que líderes políticos, candidatos e partidos políticos façam sinalizações contra a violência política. Já sabe, não é nenhum mistério. Um país já extremamente violento em tantas outras camadas, quando ganha essa dimensão de violência política, obviamente preocupa e preocupa muito. As instituições internacionais estão preocupadas, estão registrando hoje na declaração da ONU, ficou muito claro, numa coletiva de imprensa, e a porta-voz da Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos deixou muito claro que está registrando casos de violência, vocês também, a imprensa também, qualquer um aí no Brasil está vendo que isso está acontecendo, e a grande preocupação, claro, é de que agora, até o dia 2 de outubro, se a eleição terminar no primeiro turno, mas também, obviamente, até o eventual segundo turno, tudo isso é colocado como uma grande preocupação por parte da ONU. Uma preocupação que justamente acontece por conta, claro, do discurso do ódio e de tantos outros, de outras sinalizações que foram dadas ao longo dos últimos meses. Para completar, a ONU diz mais uma coisa, diz que ataques contra o sistema eleitoral brasileiro, contra as urnas eletrônicas e contra, basicamente, o TSE, esses ataques representam riscos à democracia. No fundo, o que a ONU está dizendo é que não existe motivo para que essas instituições sejam questionadas. Jamil, na prática, quando esse tipo de ataque, quando esse tipo de questionamento ao processo eleitoral é feito, vindo de lideranças, inclusive de candidatos, e sem qualquer comprovação contundente, simplesmente questionar a confiabilidade já incita uma série de ações, muitas vezes, que podem culminar em atos violentos. Eu quero lembrar que em 2018, quando o então candidato Jair Bolsonaro, no comecinho de setembro, em Juiz de Fora, foi atacado à faca, houve uma condenação de todos os partidos, de todos os candidatos, e houve, inclusive, eu me lembro, da ONU se posicionando em relação a isso e de pedindo pela paz e pela segurança. Então, assim, porque geralmente quando a gente fala desse assunto, é muito comum começarem a chegar comentários, mas ninguém falou nada quando Jair Bolsonaro foi atacado. Não é verdade. Em 2018, houve uma condenação coletiva e massiva da sociedade, dos partidos políticos, das instituições e da própria ONU contra aquilo que aconteceu. Agora, existe um paralelo que não pode deixar de ser feito, que é aquele ataque, que foi um ataque isolado, e o que acontece agora, que a gente, inclusive, eu vou ser muito sincera com você, Jamil, até que falava disso ontem com o Fábio. A gente noticia quando há um ataque por questões de brigas políticas, mas nesse momento a gente toma até cuidado, porque muitas vezes, quando você fala muito sobre esse assunto, você pode correr o risco do oposto. Em vez de conseguir acalmar e pacificar, você acaba incentivando o famoso dar ideia. Então, assim, é hora de quem tem responsabilidade nesse país, de cada partido político, de cada candidato, seja deputado estadual no interior do Acre, seja deputado federal em São Paulo, a senador, a presidente, ter a responsabilidade de não incitar a violência. Porque é diferente o que está acontecendo agora em 2022 com o que aconteceu em 2018. A gente viu, de fato, uma escalada de violência nos discursos e isso acabou refletindo em incitar atos que hoje terminam em mortes no nosso país. Eu queria só fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, Adriana, em 2018, fui eu
que fiz a pergunta na coletiva de imprensa da ONU sobre a facada, justamente pedindo uma reação da instituição em relação a um ato de violência contra um candidato numa eleição livre e transparente, né? E aí a ONU justamente condenou. Não houve algum tipo de hesitação, não porque é esse candidato ou porque não é esse candidato, etc. Não houve, em absoluto. Eu estava na sala, fui eu que fiz a pergunta e a porta-voz da ONU na época deu a resposta. Então não houve nenhum tipo de constrangimento por ser um candidato ou por ser outro. Isso não existe, isso não existe. Em segundo lugar, você tem toda razão em falar sobre essa questão. O que é a grande preocupação? A preocupação é de que você não tenha apenas uma eleição com um sistema eleitoral sólido. Não basta a urna funcionar se a pessoa que vai até a urna está com medo de ir até a urna, né? Então, o que dizem as instituições internacionais, ONU, mas também OEA e tantas outras, é o ambiente de segurança que precisa ser garantido. E o ambiente de segurança é aquele que você não tem, nem precisa pensar na tua segurança ao ir votar, né? Que você pode ir com a bandeira que você quiser, que você pode ir com o símbolo que você quiser, que nada vai acontecer com você. Essa é, de fato, a grande preocupação também, a de você criar uma situação na qual o eleitor se sinta completamente confortável para dar um voto de um lado ou de outro. Que é como deve ser, né? A pessoa ter liberdade e segurança para votar, e como vai ser no dia 2 de outubro. Mas eu fiz esse apelo aqui, mais um aspecto, claro. Só mais um, você me lembrou de uma cena que eu acho que é muito importante a gente colocar nesse contexto. Quando o Obama, numa das eleições dele, vence McCain, né, que era um candidato da oposição, ou dos republicanos, o Obama vence a eleição e vai fazer o seu discurso de vitória. E quando ele fala na palavra McCain, logo no começo do discurso, os apoiadores do Obama começam a vaiar. Eu lembro. E ele pede, ele interrompe, né? Ele interrompe e diz que de forma alguma vai aceitar que os seus apoiadores façam uma vaia contra o seu opositor, que segundo ele era legítimo e foi honrado. Ponto final. Ou seja, os líderes têm sim esse papel. Têm sim e têm essa capacidade de, inclusive, baixar a bola. Na vitória você descobre quem é grande, mas na derrota também, né? Na derrota também, você enxerga quem é grande, quem tem responsabilidade, quem de fato merece a palavra, o título de liderança, né? Vamos em frente, amigo. Eu estou confiante. Dia 2 de outubro, em paz, todo mundo votando, vai ser bonito. Vai ser. Obrigada, viu, Jamil? Tudo de bom, Adriana, Fábio. Valeu, até amanhã. Jamil.